Tem histórias que parecem ficção, né? Mas a do último imperador do Brasil, Dom Pedro II, é daquelas bem reais. Foi uma vida marcada pelo dever, pelo conhecimento e por uma conexão profunda com o país que ele, sem escolher, nasceu para governar. Para a gente ter uma ideia, vamos começar pelo nome completo dele. Dá uma olhada nisso. Sim, tudo isso aí era o nome de uma pessoa só. Um nome tão grandioso que já dá uma pista da vida extraordinária que estava por vir. E sabe com que idade esse menino com esse nome gigantesco se tornou o governante de uma nação inteira? Apenas 5. É isso mesmo, 5 aninhos de idade. Mal sabia ler direito, mas já era oficialmente o imperador do Brasil. Pois é, um imperador de 5 anos. Parece loucura, né? E é por aí que a nossa história começa, explorando exatamente isso. As circunstâncias inacreditáveis que colocaram um menino tão novo no trono de um império. Ele nasceu no Rio de Janeiro, bem no centro do poder, e era o único filho homem do imperador que sobreviveu. Ou seja, o destino dele já estava ali, traçado desde o berço. Um dia, ele herdaria o trono. Mas o que acelerou tudo isso? A abdicação. No meio de uma crise política daquelas, o pai dele, Dom Pedro I, simplesmente renunciou ao trono brasileiro para voltar para Portugal. E com essa canetada, a vida do pequeno Pedro virou de cabeça para baixo para sempre. Mas, e aí? O que acontece quando o imperador é só uma criança? Bom, a resposta está nesse período, uma década inteira que ficou entre o trono e os livros. Foi uma época turbulenta para o país, enquanto o jovem Pedro passava por uma preparação super rigorosa para, um dia, governar de verdade. Enquanto Pedro crescia, o Brasil era governado por regentes. E olha, foi uma década de pura instabilidade. Um período caótico mesmo, cheio de revoltas, briga por poder. O país ficou quase à beira do colapso. E o jovem imperador, no meio disso tudo? Ele se refugiou completamente nos estudos. A educação virou a fuga, o consolo, o foco total dele. Ele se tornou um intelectual de mão cheia, sabe? Falava várias línguas, era apaixonado por ciências, por artes. Estavam preparando ele não só para ser um monarca, mas um verdadeiro sábio. A instabilidade no país era tanta, mas tanta, que os políticos da época viram uma única saída: antecipar a maioridade do imperador. E foi assim que, com apenas 14 anos de idade, ele foi considerado pronto para assumir o controle total do Brasil. E aí que, com o adolescente no trono, o Brasil entra num dos períodos mais longos e estáveis de toda a sua história. Começava ali o famoso Segundo Reinado, os anos de progresso. O Segundo Reinado, como ficou conhecido, durou quase meio século. Pensa só! Foi uma época de relativa paz interna e de muita modernização. Tudo liderado por um imperador que, olha que interessante, viajava o tempo todo pelo país para ver com os próprios olhos o que o povo precisava. O legado dele foi enorme. Ele conseguiu acalmar o país, deu um impulso gigante para a economia com café e investiu pesado em infraestrutura. Coisas como ferrovias e telégrafos, que eram a tecnologia de ponta da época. Além de tudo, era um grande defensor da educação e tinha uma convicção muito forte. Ele era abolicionista. Mas nem tudo foram flores, claro. Esse longo reinado também foi marcado pelo maior conflito armado da história do Brasil e, ao mesmo tempo, pela sua maior vitória moral. A Guerra do Paraguai foi um negócio devastador, o maior conflito da história da América do Sul. O Brasil, junto com a Argentina e o Uruguai, entrou numa guerra sangrenta contra o Paraguai, que teve um custo humano e financeiro gigantesco. Foi, sem dúvida, um período muito sombrio, de um sacrifício enorme para a nação. Mas, em total contraste com a tragédia da guerra, veio a maior conquista daquele período, o fim da escravidão. E embora a famosa Lei Áurea tenha sido assinada pela filha dele, a princesa Isabel, aquilo foi resultado de um processo longo que o imperador sempre apoiou. Foi um momento que redefiniu o Brasil. Só que, mesmo com o progresso, mesmo com a abolição, as bases do império começaram a tremer. A gente chega agora no capítulo final da jornada de Dom Pedro II no poder, o fim do Império. O cenário político estava mudando, sabe? A ideia da monarquia, com poder passando de pai para filho, começou a ser desafiada por uma nova ideia que ganhava muita força: a República, um sistema onde o poder viria do voto popular. E então, o dia chegou. Em 15 de novembro de 1889, um golpe militar proclamou a República. Simples assim. Depois de quase 50 anos no poder,
o reinado de Dom Pedro II chegava ao fim de um jeito bem abrupto. Diante do golpe, Dom Pedro II tinha uma escolha. Podia lutar, chamar as tropas leais a ele e arriscar uma guerra civil, ou podia ceder. Ele escolheu a paz. Para evitar derramamento de sangue, ele aceitou seu destino e o fim do império. Ele e a família foram forçados a ir embora do Brasil. Ele passou seus últimos anos exilado, lá em Paris, onde morreu com uma saudade imensa do país que governou por quase a vida inteira. Um final bem melancólico para um imperador que amava a ciência, a educação e, acima de tudo, o povo brasileiro. A história de Dom Pedro II deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Ele não escolheu ser imperador. Ele preferia 1000 vezes os livros ao trono, mas governou com moderação e com uma visão de futuro por 5 décadas. E aí fica a pergunta: o que afinal faz um grande líder? É a força? A sabedoria? Ou quem sabe, a capacidade de entender a hora de sair de cena?